Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação dos trabalhadores da área da cultura diante a pandemia. Segundo o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado, Porto Alegre tem quase 2.300 profissionais cadastrados. Em apenas 2 dias, 600 trabalhadores da cultura que estão sem renda solicitaram cestas básicas da Prefeitura. Outros 500 estão na fila de espera. Com nossos convidados, a gente vai analisar como está a entrega dos alimentos, que outras ações podem ser feitas para o sustento dos profissionais e projetar os próximos meses de trabalho da classe artística da capital. Para isso, contamos com a presença do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura, Clóvis André da Silva, a presidente da Comissão de Educação e Cultura do Legislativo, vereadora Fernanda Bart, do PRTB, e a secretária-geral do Conselho Municipal de Cultura, Letícia Fagundes. Nós também convidamos a vereadora Dayana Santos, do PCdoB, que havia confirmado presença no debate, mas em função de agenda não pôde participar. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Clóvis, começo com você. Clóvis André Silva. Em maio, Clóvis, a Prefeitura então abriu um cadastro para os trabalhadores receberem as cestas básicas. Queria entender um pouquinho como é que está essa entrega aí. Está existindo alguma dificuldade? Como é que está a situação? A Prefeitura, embora não fosse atividade fim da cultura, mas em função das estatísticas dos últimos 6 meses, que aumentou 3 vezes o número de pessoas em segurança alimentar, nos vimos obrigados a destinar um recurso, embora a gente tenha pouco recurso do nosso orçamento, para dar conta dessa campanha, que foi uma demanda, diga-se de passagem, encaminhada pela Letícia, enfim, pelo Luciano, pelo Conselho Municipal de Cultura, que as pessoas que estão na ponta lá, que identificaram esse aumento significativo de pessoas em situação de segurança alimentar, principalmente artistas, agentes, técnicos, fazedores de cultura. E aí, em parceria, nós estabelecemos uma campanha de compra de cestas básicas juntamente com a FASP, porque cabe a ela designar esse papel. E em um curto tempo, logo foi lançada esse cadastro, que foi em 2 dias, já tiveram todas as vagas preenchidas. Então, a gente já distribuiu as cestas. Nós achávamos que poderíamos fazer em 3 momentos, porque é uma política que ela tem que ter continuidade, não pode ser uma ação paliativa de apenas um momento, mas nós entendemos que tem que ser no mínimo de 3 meses, no máximo de 6 meses, porque o mês só não resolve. E nós estávamos com uma projeção de fazer em 3 etapas, 200 a cada mês. Só que isso não foi possível. Agora a gente se vê obrigado, diante dessa demanda aí gigantesca, de construirmos uma campanha de arrecadação para poder dar conta desses que foram atendidos em outros meses e também atender aqueles que não conseguiram ser contemplados. Tá certo. Vereadora Fernanda Bart, a Comissão de Educação e Cultura resolveu trazer essa discussão aqui para o Legislativo. Como é que a Câmara pode ajudar? Quais foram os encaminhamentos aí da reunião para ajudar os artistas? Na verdade, a nossa preocupação era trazer o tema para debate, né? A gente está bem consciente da dificuldade que diversos setores têm enfrentado devido às restrições de abertura durante a pandemia. O pessoal que trabalha com cultura, o setor de eventos em geral, e a gente não está falando só do artista que está na ponta, a gente está falando de motoristas, de holds, de técnicos de som, de pessoal que trabalha com iluminação. Essas pessoas todas ficaram muito, muito expostas e vulneráveis durante a pandemia. Então, nossa preocupação foi trazer o tema para dentro do debate da comissão, né, e buscar quais seriam as soluções e as medidas. Ficamos muito felizes de saber que a Secretaria de Cultura, obviamente, já estava com algumas ações em andamento,
mas a nossa preocupação era justamente nos colocar à disposição para que a gente conseguisse envolver mais vereadores nisso, e os vereadores podem sensibilizar as suas redes de apoio, né? Todos nós temos redes muito extensas, e eu sugeri que fosse lançada, então, uma campanha, né, de arrecadação dessas cestas básicas. O meu gabinete vai fazer, nós vamos lançar um card, nós já fizemos alguns pedidos dentro das redes sociais, encaminhando, então, a doação dessas cestas básicas diretamente lá para o Centro Municipal de Cultura, né, ou para o gabinete da primeira-dama, ali na prefeitura, né? Quem não tiver mais dificuldade, a gente ainda se ofereceu para ir buscar em casa, porque a gente sabe a importância que tem de uma doação de uma cesta. Inclusive, sugerimos na última reunião da SESC, foi um dos encaminhamentos que nós demos, que houvesse sim esse acompanhamento, uma planilha que fosse feita, né, com o nome e registro de todas as pessoas que já receberam, que vão continuar precisando receber. Sugerimos aí que o prazo dessas entregas pudesse ser estendido por 2, 3 meses, até que as coisas comecem a voltar a uma mínima normalidade, para que essas pessoas consigam voltar a trabalhar, né? Porque não adianta dar num mês, aí não dá no outro, e aí se cria essa insegurança, porque quem continua precisando daqui a 2, 3 meses vai ter que pedir de novo, fazer todo o tratamento, toda tratativa, né, para que isso aconteça. Nós também colocamos a importância de ter, sim, muita transparência na colocação desses nomes, né, quem seriam as entidades que poderiam estar trazendo esses nomes junto à Secretaria de Cultura para que pudesse ser feita essa planilha. Então, as entidades que representam as categorias, elas seriam as mais indicadas para fazer. Tem gente fazendo busca ativa dessas pessoas, porque algumas não têm dinheiro nem para colocar crédito no celular, né, para fazer contato, não estão tendo condições nem de pagar a conta de luz em casa. A gente sabe que isso tem sido um desastre para muita gente. E a gente também teve a preocupação de colocar a comissão plenamente à disposição para fazer esses encaminhamentos, inclusive em relação a outras entidades que possam vir a se juntar através de convênios na doação dessas cestas, né? Que é realmente muito importante. Então, todo mundo pareceu bastante mobilizado ali dentro da reunião da comissão. Nós encaminhamos esse ofício para a Secretaria de Cultura com cópia para a Prefeitura, sugerindo a continuidade dessas entregas durante 2, 3 meses, nos colocando à disposição para fazer essa campanha de esclarecimento, de chamamento para entregas de mais cestas, né? E a última sugestão que eu esqueci de dizer aqui é que essas entregas pudessem ser descentralizadas. Isso o Clóvis também nos disse que vai ser feito, né? Que essas entregas pudessem ser descentralizadas, inclusive porque quem não tem dinheiro para comprar comida não consegue se deslocar até a prefeitura ou se deslocar até o Centro Municipal de Cultura para buscar a cesta. Então, seria interessante que se pudesse usar as subprefeituras, né, para que essas entregas fossem realizadas, que se pudesse usar aí as informações dos CRAS e dos CREAS e da Secretaria da FASC para ajudar nessas entregas, né? Mas eu vi que está tudo muito bem encaminhado pela prefeitura, a gente só precisa mesmo conseguir motivar a sociedade, motivar a comunidade para que realize essas doações. Certo. Letícia, demanda aí que foi até construída em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura, levando essa demanda para a Prefeitura de uma real necessidade, a fome, realmente que com a pandemia aumentou, e para os artistas não foi diferente. Como que está sendo esse cadastro dos artistas, dos trabalhadores, na verdade, do setor cultural, porque acaba ampliando aí, né, para se conseguir essas cestas? Como que está sendo essa discussão aí, dentro do núcleo, né, de vocês? Tem gente ainda que está de fora disso? Então, na verdade, o cadastro foi aberto pela Secretaria Municipal de Cultura, né? A gente acompanhou mais a entrega, mas a gente tem ciência que durante a Lab foi feito, né, uma busca, um cadastro dos artistas de Porto Alegre, né? Então a gente tem esse cadastro já, né? O Clóvis pode falar melhor sobre isso. Essa informação de que 500 pessoas ficaram de fora é da Secretaria Municipal de Cultura, né? A gente fez ofício, encaminhou, mas o acompanhamento desse cadastro, de quantas pessoas se inscreveram e ficaram de fora, está mais na mão da Secretaria Municipal de Cultura.
E sim, eu acho importante a gente olhar ali e analisar o cadastro da LAB, né? Porque ele ainda tem falhas, mas ele é um bom cadastro dos fazedores, né, do setor da cultura, fazedores de cultura e fazedores de cultura, desculpa, do setor de cultura de Porto Alegre. Quando você fala de LAB, o que é essa sigla aí? A Lei Aldir Blanc. A própria Lei Aldir Blanc, que foi uma das grandes conquistas aí dos artistas, né? Que são os recursos federais aí vindo para ajudar os artistas. E muitos antes já, né, Letícia, quando já tinham essa possibilidade de receber recursos da própria Lei Aldir Blanc, já também tinham dificuldade, como os próprios técnicos, que muitos também trabalham na informalidade e não tem como comprovar também o trabalho. Como que ficam esses profissionais, né? Sim, é importante ter esse olhar, né? Os técnicos estão aí numa situação bem difícil. A gente já recebeu notícias assim do pessoal com muita dificuldade mesmo, passando fome, pessoal da lona, pessoal do circo, né, passando fome. Então, assim, são inúmeros setores que estão numa situação horrível, né? Os artistas de rua. Então, seria importante agilizar, né, todas as possibilidades. Inclusive, tem um edital, né, do Glênio Pérez aí na Câmara, que seria importante os vereadores terem uma sensibilidade. A gente tem a necessidade do auxílio emergencial, é um anseio dos artistas, o auxílio emergencial para o setor da cultura, né. O Porto Alegre tem o CPF da cultura, né, que seria o conselho, enfim. Então, a gente sabe que no FUNPROARTE destinados, né, tem 87, não, desculpa, 8,7 milhões contingenciado na Fazenda, né? Seria importante ter essa acessibilidade, liberar esse auxílio, né, já que a gente pode, que tem a possibilidade de fazer fundo ao fundo, que se libere para a Secretaria Municipal de Cultura para que haja um auxílio emergencial, né? Esse dinheiro é da cultura, ele não vai sair da saúde, ele não vai sair de nenhum setor, né? Não vai desabastecer ninguém, não vai puxar o cobertor de ninguém. Então seria importante que esse valor pudesse ser usado para os artistas, né? Ele é um dinheiro que pertence à classe artística. Clóvis, e como é que está sendo a distribuição desses alimentos para os trabalhadores? Existe algum cadastro onde essas pessoas têm que cumprir alguns requisitos? Quem que pode, não pode receber os alimentos? Foram feitos critérios de artistas, fazedores de cultura, prestadores de serviços para essas produções artístico-culturais, e cada coordenação, como a descentralização, para trabalhar de culturas populares, identitárias, artes cênicas, artes visuais, cinema, cada um na sua área de atuação. Foi feito um checklist das pessoas cadastradas para garantir essa diversidade na contemplação. Elas foram distribuídas todas no Centro Municipal de Cultura, e a vereadora, eu quero agradecê-la pela presteza, pelo comprometimento que tem tido. A vereadora Fernanda Bart tem sido uma parceira incondicional da política aqui, da arte e da cultura, através da abertura também de espaços na SESC, né, que são fundamentais para que a gente possa ampliar o debate com toda a cidade de Porto Alegre. Tem se feito também presente nas ações que a gente tem promovido. Então, reconhecer que isso é compromisso com a cultura. Nós gostaríamos que tivesse outras Fernandas Bartes, outros vereadores com esse compromisso que ela vem tendo, que é fundamental, porque a gente precisa desse acompanhamento, assim como a secretária do Conselho, a Letícia, faz, dessas contribuições e dessas críticas também, porque a gente tem que melhorar, a gente tem que saber que nada está bom, que a gente precisa melhorar. E essas críticas construtivas são bem-vindas, essa participação também efetiva, que fortalece a nossa democracia. Então, nós não temos dúvidas que nós vamos aí ter êxito nessas campanhas. Precisa descentralizar, precisa que no próximo lote, como bem disse a vereadora Fernanda Bart, que a gente possa estar mais próximo das pessoas nas comunidades, porque é verdade também, quem não tem comida, não tem às vezes uma passagem para vir até o centro buscar.
Então, essa filosofia que a gente segue. Outra questão que a Letícia traz, dos fundos, os fundos foram zerados. Nós estamos buscando nesse ano, que é um compromisso que a gente assumiu agora na gestão, no Prometas, de restituir 20% não apenas do FUNPROARTE, mas do FUNCultura, do FUNPAC, porque a fio a cabo não se faz política de arte e cultura sem financiamento. Então a gente tem que recompor esses fundos que foram raspados, foram zerados para apresentar o superávit, que na verdade foi um conto de fadas. Não existe superávit, existe o déficit. Então nós temos que aos poucos estruturar do ponto de vista de pessoal, de um olhar técnico, mas também garantir financiamento, porque só com boa vontade não se faz nada. Então essas parcerias, tanto do órgão de controle que é o Conselho, quanto da Câmara de Vereadores, através da liderança da vereadora Fernanda, são fundamentais para que a gente possa avançar. Pois é, vereadora Fernanda, para se trabalhar realmente a gente precisa comer, né? E esses artistas aí tendo a possibilidade agora de poder voltar com algumas flexibilizações aí por parte do governo municipal, com a volta dos teatros. A senhora acredita que logo os artistas vão poder voltar a se apresentar presencialmente? Seu microfone, vereadora. Eu acho que a gente precisa aí ter, né, uma conscientização da comunidade artística em geral pelo seguinte motivo. Eu estive conversando com alguns amigos meus que têm bandas, que tocam em bandas em Porto Alegre, né? Estava conversando ali com o Nando, da comunidade Ninjitsu, por exemplo, e ele me falou, bom, a gente estaria liberado para tocar já faz 3 semanas, não fomos chamados para nada ainda. E isso deve estar acontecendo com muitos artistas, porque muitos donos de casas de shows e espetáculos ainda estão receosos de abrir e de como fazer essa abertura. E tem gente que está esperando a ampla vacinação para poder voltar a funcionar a pleno vapor. Então é por isso que quando a gente falou na comissão de 2 a 3 meses, porque eu imagino que esse seja um prazo, né, que seria aceitável para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar de uma forma mais efetiva. Porque todo o trabalho que foi feito, né, e a gente sabe aí, muito da grande mídia acabou falando só de morte, dia e noite, e com isso se causa um pânico generalizado e muitas pessoas estão com medo, né? Não só de voltar ativa, né, como de ir numa casa de espetáculos, de frequentar um bar à noite, de poder estar num happy hour com música, né? Então que as pessoas precisam voltar a ter a coragem de sair, que só depois disso eu vejo que as coisas podem voltar a uma normalidade mínima, cumprindo todos os protocolos. Eu acabei sugerindo, inclusive, e vou levar essa pauta para o secretário Gunter essa semana, que se pudesse promover espetáculos e shows ao ar livre, né? Que se voltasse a fazer esses espetáculos e shows ao ar livre, porque os artistas eles precisam não ganhar pão, eles precisam estar trabalhando, eles precisam ter uma forma de valorizar o que tem feito. E aí, quando a gente fala artistas, não é só o vocalista, o guitarrista, não é só o ator de teatro, é todo mundo que está por trás e que movimenta o setor. Essas pessoas precisam voltar a trabalhar. Então, como é que isso acontece? A gente precisa, sim, sair de casa, voltar a viver, né? Então, conforme as pessoas forem adquirindo maior confiança de que estão imunizadas, de que podem voltar à normalidade, eu vejo que isso vai acelerar, mas eu não vejo que isso possa ser assim, ó. Não é uma coisa imediata, sai o decreto e já sai todo mundo para a rua e já começa a funcionar. A gente sabe que essas coisas são gradativas. Da mesma forma que demorou para as pessoas se darem conta de que precisavam ter protocolos mínimos para não ser contaminados lá no início da pandemia, a gente imagina que agora, quando as coisas começarem a desacelerar, vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter aí um gap, um intervalo de tempo de 2 a 3 meses para que as coisas possam voltar a funcionar. Letícia, a vereadora traz aspectos muito importantes aí. Como que os trabalhadores da cultura estão vendo essa volta aí? É uma saída aí, as apresentações ao ar livre? Como que estão aí as discussões? Olha, eu acredito que os artistas estão esperando também ser vacinados, né? Tem uma grande parte que tem um receio, porque a maioria, né, que está nativa, tá sem vacina, então é um convívio ali, né? Tem bastidor, tem
uma grande, né, uma mobilização de várias pessoas para se realizar o espetáculo. Creio que isso, né, gere uma certa insegurança da classe artística, né. Eu vejo com bons olhos que se tem alguma maneira de se promover a cultura, né. No governo passado do Luciano, ele colocava carros na rua para, né, espetáculos em cima de um caminhão que fosse passando por condomínios, enfim, mas isso também não abastece a periferia. Eu acho que a gente tem que ver meios, né, de gerar a economia para a cultura durante esse período de pandemia. Eu acho que não tem estrutura ainda, né, as casas de espetáculos que são Cidade Baixa, Padre Réus, acho que são muito pequenas para ter esse distanciamento. É impossível não fazer um show e não causar aglomeração na rua, né? Então, tudo tem que ser muito bem analisado para que se faça um show, para que se faça uma peça de teatro, tem que ter o distanciamento, né, seguro entre as pessoas. E no teatro, no cinema, não é diferente, né? Até o cinema está com dificuldade, né, de receber pessoas. Mas, assim, o que eu posso dizer também é que antes da pandemia, a classe artística já vinha numa situação bem difícil, né? Então, não foi assim, a gente não saiu de uma maravilha para um pesadelo, a gente já vinha ali, né, tendo maus sonhos ali, né, perturbações. Então, faz um período aí que a cultura está desabastecida. Bom, eu vou insistir, né, para que tenha um auxílio emergencial, para que o prefeito Melo seja sensível a essa pauta, para que os vereadores aprovem o edital do Glênio Pérez, para que se possa fazer espetáculos online, porque enquanto o pessoal não estiver vacinado, eu acho complicado expor os artistas, né, em risco. A situação já é difícil, ainda a questão da saúde prejudica bastante, né? Ninguém vai querer passar fome e ainda morrer de Covid. Então, é importante. O Eduardo Leite promete aí uma vacinação até setembro. Esperamos, né? Mas creio que mesmo vacinado ainda vai ter uma grande dificuldade. Até porque os aparelhos, né, não estão ainda em condições de receber. Ficou muito abandonado por muito tempo, fechado. Né? Os espaços de cultura estão degradados, depredados, né? Acho que vai ser uma reconstrução, né? Um Remonta a Cultura Porto Alegre. Acho que é essa a campanha, Remonta a Cultura Porto Alegre, né? A gente precisa se empenhar muito para que o setor cultural volte a ter uma normalidade, né? Então a gente precisa ser muito sensível nesse momento para cada um e cada uma que está nessa situação, né? Seja o teatro, seja o circo, seja os músicos, né? A gente tem a possibilidade de abrir as casas, mas não pode ter pista, né? Então, assim, eu acho essa é a dificuldade que os bares têm de locar as pessoas dentro da casa, né? E assim, a bilheteria não vai ser aquela coisa, né? Não vai ter um couvert tão digno, porque não vai ter quantidade suficiente de pessoas para cobrir a necessidade diária de um artista, ou, né, que possa contemplar, sim, de fato uma apresentação. Tá certo. Nós estamos tratando sobre a situação dos trabalhadores da área da cultura diante a pandemia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Triste? Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. E
o Porto Alegre em Debate está de volta hoje tratando sobre a situação dos trabalhadores da cultura diante a pandemia. No programa de hoje, nós contamos com a presença do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura, Clóvis André Silva, a presidente da Comissão de Educação e Cultura do Legislativo, vereadora Fernanda Bart, do PRTB, e a secretária-geral do Conselho Municipal de Cultura, Letícia Fagundes. Clóvis, nós estávamos falando no outro bloco sobre a necessidade aí de um auxílio emergencial para os artistas. A Letícia levantou muito essa questão. Como que está essa discussão na prefeitura e há a possibilidade de nos próximos meses termos esse auxílio aí? Nós estamos construindo essa alternativa com a Secretaria da Fazenda, porque a gente precisa da liberação de recurso para que a gente possa estar construindo editais. Tem um que já está avançado, que em breve vem para a rua, que é para o segmento do hip hop. O hip hop terá um edital que vai contemplar as 17 regiões do orçamento participativo, ou seja, toda a geografia da cidade, com premiações e não por avaliação de mérito cultural através de projetos. Então isso dá conta do socorro emergencial também. E tem outras ações aí que a gente está buscando em parceria com a própria rede Carrefour, que tem um fundo de reparação para as ações afirmativas, e a prefeitura fazer um grande projeto. Isso nós já encaminhamos também para que possamos atender todos os segmentos da cultura, que são múltiplos, né, digamos assim, e que não tem um olhar burocratizado. Dá para a gente tomar como base o que foi solicitado na Lei Aldir Blanc, né, que desburocratizou, dando a condição para que aquelas pessoas que realmente estão à margem possam garantir o seu acesso. Então, é isso que a gente está buscando aí. Nós entendemos que é justo esse encaminhamento, que a própria vereadora Fernanda Bart também formalizou para o governo, assim como a sociedade civil. Então, são lutas que a gente também tem que enfrentar e tem que dar conta delas, dessa questão do auxílio emergencial, porque não se tem previsão ainda do certo quando as coisas voltam à normalidade. A gente está aí num processo gradativo e nós nunca fomos a favor do fechamento de tudo. Nós somos um governo de liberdade econômica que nós sempre brigamos para que as coisas estivessem abertas. Fundamental, tem que mudar o comportamento e os hábitos e costumes das pessoas, porque o que provocou também a segunda onda aí foi o descuido, né? Não tem essa necessidade de voltar 100%, até porque a gente precisa seguir os protocolos dão conta de uma ocupação mínima. Nós gostaríamos que fosse mais, mas a gente, para não correr risco, tem que cumprir protocolos, sim, sanitários, para que a gente possa, num curto tempo, superar de vez essa crise. E em relação ao Glênio Pérez, nós somos parceiro, Letícia, nós entendemos também, a Câmara joga um papel importantíssimo no recurso destinado à arte e à cultura, de ter editais especiais lá, tem recurso para dar conta disso, fortalece também, poderia até construir um auxílio emergencial. E para finalizar o território, o DNA da nossa gestão é a busca ativa no território. É ressignificar a região da Lomba do Pinheiro, que é um grande corredor cultural, criativo e pode ser sustentável, assim como a Restinga, os arquipélagos, e nessa perspectiva nós estaremos a partir lá do dia 20, atuando direto nos territórios. Nós vamos dar expediente um dia em cada subprefeitura, que antes era o CAR, depois os CRIPs, agora a nomenclatura subprefeitura, para que a gente possa, de fato, estar mais próximo da comunidade, entender as suas dificuldades, para que quando se tem financiamento elas possam acessar, porque senão acaba que o recurso que chega, ele vai para os mesmos de sempre. E descentralizar é poder garantir esse financiamento para quem não o tem e que precisa disso para poder mostrar o seu talento, a sua arte. Vereadora Fernanda, se levantou muito aí a importância da própria mostra de artes cênicas e música aqui da Câmara, né? Daqui a pouco, como o Legislativo pode se articular para também estar oferecendo mais esse espaço aí
para os artistas, né? Eu vejo muito importante, ele recém reabriu, né? Ele estava fechado o espaço. Mas eu queria resgatar 2 pontos que foram falados aqui antes pelos colegas. Primeiro, eu queria dizer que o Clóvis, o pessoal da Secretaria de Cultura está fazendo um trabalho excepcional durante a pandemia toda, né? Eu conversei muito com a Renata Tim, que é lá do Ateliê Livre da Prefeitura. O Ateliê Livre, ele manteve uma programação e ampliou a programação de cursos online deles. Fizeram um alcance como eles nunca tiveram antes, né, nos cursos do Ateliê Livre, justamente por poder extrapolar fronteiras e contar com a participação de professores de fora, de qualquer lugar do mundo, inclusive. Eu falei também com a Adriana Boff, que está na coordenação de artes visuais, que está aí empenhadíssima com o projeto, não só do aniversário dos 250 anos de Porto Alegre, quanto com toda a programação da Bienal do Mercosul, que a próxima vai ser realizada lá no Instituto Caldeira, é um dos espaços mais valorizados atualmente da cidade, e a gente quer ver todo mundo se mobilizando, muita gente trabalhando, gerando renda nesses eventos, que são eventos de grande porte, que a Prefeitura e Porto Alegre têm a trazer. Mas é muito importante isso que o Clóvis falou sobre a descentralização da cultura e não tá sempre favorecendo os mesmos, porque às vezes tu fica preso num nicho onde as informações só chegam nos mesmos grupos, que são grupos, não dá para tirar o mérito disso, são grupos articulados, são pessoas que estão ali sempre trabalhando nesse nível, mas é que a gente precisa realmente alcançar aqueles que não conseguem entrar para dentro do mercado e trazer eles para dentro do mercado de arte, que é um mercado importantíssimo, é um mercado que movimenta bilhões em qualquer lugar do mundo, né? Trazer essas pessoas para dentro do mercado, fazer com que elas entendam e saibam como participar dos editais. E são muito importantes esses editais. As gurias que eu citei aqui, a Renata Tim, a Adriana Boff, junto com todo o resto da equipe da Secretaria de Cultura, fizeram verdadeira força-tarefa durante o auge da pandemia para poder fazer com que o maior número de pessoas possíveis pudesse ser contemplado por aquele edital de pequenos projetos que foi feito pela Prefeitura. Era ali valor, se eu não me engano, era R$1.000, R$1.500 por projeto, e eles conseguiram contemplar muitas pessoas, inclusive gente que jamais tinha trabalhado e recebido dinheiro público para fazer qualquer tipo de arte ou manifestação. E dali vão sair projetos maravilhosos ainda, né? Eles fizeram ali todo um calendário de apresentação desses projetos, porque se entende que não é só dar o recurso, né? É muito importante que os artistas possam trabalhar, né? Então, se a gente tem o recurso e tem o artista, se tu casar os dois, né, entrega o recurso, mas tem uma contrapartida para a cidade, a coisa fica muito mais legal, muito mais bonita de ser feita, com muito mais transparência. A continuidade desse trabalho precisa ser feita, né? E ali, aproveitando a fala da Luciana, do Centro Municipal, desculpa, do Conselho Municipal de Cultura, realmente os nossos espaços culturais estão extremamente degradados, né? O Teatro Renascença está caindo aos pedaços. A gente tem aí um monte de equipamentos que foram completamente abandonados no governo passado e que precisam ser revitalizados, só que a gente precisa entender que a Prefeitura não tem o recurso para fazer isso. A gente vai precisar trazer recurso de fora. Há um chamamento muito importante do secretário Gunter em relação aos vereadores e à bancada federal, né, do Rio Grande do Sul, para que destinem emendas e recursos para a cultura, para que a gente possa colocar esses espaços culturais de pé novamente. E aí também tem a Secretaria de Parcerias Estratégicas, que está buscando a contratualização de vários desses espaços, para que eles possam ser adotados, que eles possam ter injeção de recurso privado, né, para que eles possam ter aí da forma como Araújo Viana foi, né, revitalizado, e a forma como ele foi concedido, que é um projeto de sucesso, da forma como ele está sendo feito agora, foram corrigidos diversos problemas da concessão passada. E a gente entende que esse é um caminho para que a gente possa revitalizar muitos desses espaços. Eu mesma consegui, através do meu relacionamento com vários dos deputados em Brasília, com o deputado Ubiratã Sanderson, né, do PSL, ele está destinando agora, na próxima leva de emendas, R$1 milhão para a gente terminar a reforma do ginásio Tesourinha, que é muito importante para a comunidade em geral, que tem uma série de serviços que são prestados lá. É um ambiente de esportes que pode crescer muito e que está ali sofrendo da degradação há mais de 10, 15 anos,
empurrando com a barriga reformas que precisavam ser feitas e que, se não forem feitas agora, só vão depreciar o espaço e tornar até a sua utilização completamente impossível. Então, além do PPCI do espaço, é preciso que se restaure, se reforme toda a parte hidrelétrica, toda a parte elétrica, toda a parte do piso, aí a iluminação, a questão das janelas, que tem várias quebradas, enfim, né? O trabalho está sendo muito bem conduzido ali pelo secretário Kiko, que também tem tido um espaço muito grande dentro da nossa comissão, e que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? A gente entende que as forças públicas e privadas, elas precisam se unir, porque a cidade está precisando de socorro financeiro, está precisando de ajuda. Porto Alegre é uma cidade que pode ser muito melhor do que é, e a gente está começando a dar os primeiros passos em direção a isso. Pois é, Letícia, e diante dessas movimentações que a vereadora trouxe, como é que vocês projetam aí os próximos meses de trabalho dos trabalhadores realmente da área cultural aqui na capital gaúcha? Sim. Primeiro eu quero agradecer a Fernanda, ao Clóvis, né, pelo diálogo, pela abertura, pelo espaço, agradecer esse espaço de fala também, né. Na verdade, a gente não tem muita expectativa, né? A gente confia na vacinação, confia no diálogo com a secretaria para construir caminhos, né? Felicito aí o Clóvis por esse diálogo com a periferia. Acho importante que se faça um plantão nas periferias para o diálogo direto com a comunidade, né, para os anseios da comunidade. Esses editais que virão do hip hop são muito importantes, fortalecedor, né, para a periferia. É importante que a gente, em Porto Alegre, se distribua o conhecimento, né, que não fique somente a setores privilegiados. Importantíssimo esse outro que vai ser construído com Carrefour. Já conversei com o Miguel, mas a gente precisa de mais força, né? Porque a demanda é grande, né? Tu me disse aí, o SATED já tem uma lista de 2.300 pessoas cadastradas. É muita gente, é uma população de fazedores de cultura, né? De todo o setor de venda que está desabastecido. Então a gente precisa unir forças para resgatar, remontar esse setor, né, fortalecer, porque Porto Alegre tem potencial, né, já foi uma cidade de referência da cultura e a gente espera que isso retorne, né? Nada mais justo que Porto Alegre volte a ser alegre, que os fazedores de cultura tenham prazer em trabalhar, a cultura gera economia, né, dá trabalho, né, é muito importante. Onde há movimento cultural, tem toda uma cadeia produtiva na volta, né, da economia criativa, enfim. A gente precisa fortalecer esse setor, ver meios de ampará-los com auxílio emergencial. Os editais são importantes, a abertura do Glênio Pérez, né, mas a gente necessita, a cultura quer mesmo, é um auxílio emergencial no formato da LAB, né, do inciso 1 e 2. Né, que se veja aí um fomento, um auxílio emergencial para os artistas e alguma maneira de revigorar os espaços que ficaram abandonados, fechados por muito tempo. Então o pessoal precisa de gás, né, as pessoas físicas precisam de gás, precisam pagar água, luz, e os espaços culturais também têm as mesmas necessidades e de reparação, manutenção, equipamentos, enfim. Né, a gente está disponível e aberto para construção, né? Espero que a gente sempre tenha um bom diálogo na construção das políticas públicas de cultura para Porto Alegre. E o que a gente quer é ajuda, né? Tanto dos vereadores como da Secretaria Municipal de Cultura. Agradeço, então. Obrigado. Tá certo. Nós estamos chegando ao final do Porto Alegre em Debate, que hoje trouxe aí a situação dos trabalhadores da área da cultura aqui na capital gaúcha. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima edição. Até lá!